Olá, sou Charles, da ANACAP. A história começa com nosso herói, Arnold, encarando uma besta aterrorizante. Ele se prepara para a batalha, mas seu mordomo, Sebas, quer que ele volte ao castelo. Sebas informa que o general Dominique morreu, e Arnold se pergunta se foi assassinato. Infelizmente, não há muitos detalhes, mas Sebas tem suas suspeitas. Pode haver algo acontecendo nos bastidores, e ele duvida que haja esforços para encontrar o assassino. Arnold entende. Então diz que voltará ao castelo depois de terminar aqui. Arnold então troca suas roupas de príncipe por seu disfarce de aventureiro. Sebas se pergunta por que ele se incomoda, se não há ninguém por perto. Arnold diz que não pode permitir que descubram que um príncipe como ele finge ser um aventureiro. Sebas quer que ele pare com esse comportamento perigoso, mas nosso herói não está pronto para deixar de ser um aventureiro. Acontece que Arnold é o sétimo príncipe do Império Adrácia. As pessoas o chamam de príncipe insípido porque seu irmão mais novo roubou todo o seu talento. Arnold diz que fará o que quiser e coloca sua máscara. Ele declara que, agora, não é Arnold. Ele é o aventureiro classe S duplo chamado Silver. Ele confronta a besta gigante e se pergunta se ela está perdida. A besta não gosta de ser provocada e avança, mas Arnold não se preocupa. Ele usa um feitiço para levitar a besta e se desculpa, pois não tem tempo para brincar. Arnold então mostra do que um aventureiro classe S duplo é capaz ao eviscerar a besta com o menor movimento de sua mão. Como Silver, Arnold vai à guilda dos aventureiros e entrega o chifre do Minotauro Rei. Todos ficam chocados porque a besta eliminou vários aventureiros e sua recompensa é enorme. A recepcionista paga a recompensa ao nosso herói e diz que é uma honra tê-lo. Isso porque Silver é um dos 5 únicos aventureiros classe S duplo em todo o continente. Arnold dá algumas moedas de ouro à recepcionista e explica que é um presente para ela e para todos aqui. Todos celebram o presente do lendário Silver, e vemos que Silver tem outro motivo. Ele diz à recepcionista para lhe dar prioridade na próxima vez que houver um pedido de alta dificuldade. A recepcionista fica impressionada e concorda. Lá fora, Arnold remove seu disfarce de aventureiro e diz que é hora de ser o príncipe insípido. Ele abre um portal e volta para casa. Arnold retorna ao castelo e se encontra com seu irmão gêmeo, Leonard. Leonard está chateado porque o general Dominique morreu após escolher apoiar seu lado. Arnold se pergunta qual dos irmãos estava por trás do assassinato, mas Leonard não sabe. Arnold aponta que a luta pelo trono já é uma guerra familiar mortal. Leonard não quer lutar contra os irmãos, mas Arnold diz que se ele não entrar na luta pelo trono, isso significará sua morte. Se Leonard recusar a guerra pelo trono, ele, Arnold e a mãe deles podem morrer. Leonard se desculpa, mas Arnold diz que ele só precisa declarar sua posição. Leonard finalmente aceita que tem que lutar pelo trono imperial, e Arnold fica muito satisfeito. Ele promete ajudar Leonard a tomar o trono e explica seu plano. Primeiro, Leonard precisará construir uma força tão poderosa que o inimigo não ousaria atacá-lo. Quanto a Arnold, ele encontrará aliados de verdade, mas diz ao irmão para não ter muitas esperanças. Isso porque os nobres e ministros mais poderosos já apoiam os 3 primeiros príncipes. Leonard acha que Arnold seria um imperador melhor, mas Arnold rejeita a ideia imediatamente. Nosso herói só quer uma vida fácil com uma linda esposa e sem responsabilidades. Para conseguir esse futuro para si mesmo, ele precisa que Leonard se torne o imperador em vez dele. Após a reunião, Sebas se pergunta por que Arnold não apenas revela que ele é o aventureiro da classe dupla. Parece útil, mas Arnold explica por que seria um erro terrível. Ele lembra a Sebas que seu bisavô enlouqueceu enquanto era obcecado por magia antiga. Por causa disso, a magia antiga tornou-se completamente tabu entre a família imperial. O maior problema é que Silver usa exatamente aquela magia antiga proibida. Se as pessoas descobrissem que o irmão de Leonard usava magia tabu, isso poderia prejudicá-lo politicamente. Sebas rebate apontando que Silver é considerado o aventureiro mais poderoso de toda a história do Império. Em sua crença, isso seria vantajoso para Leonard. Arnold não pode negar isso, mas diz que revelar seu alter ego seria apenas o último recurso. Por enquanto, é melhor que todos acreditem que ele é inútil. Arnold perguntou a Sebas
Quais famílias de duques permanecem neutras na luta pelo trono? Sebas diz que só há um, e é a família Kleinert. Isso chama a atenção do nosso herói porque é um nome bem grande. Arnold só poderia se perguntar por que eles estão em silêncio em um momento como este. Sebes explica que seu território está sendo invadido por alguns monstros problemáticos e eles ainda não têm solução. Jazz então, Arnold tem uma ideia. Ele se pergunta o que aconteceria se dissessem que Leonard pediu a Silver para eliminar aqueles monstros. Ele suspeita que a Klein Arts ficaria grata e ficaria em dívida com Leonard. Sebas avisa que usar prata pode fazer com que todos se perguntem como Leonard é capaz de dar ordens a um aventureiro de classe dupla que pode expor uma conexão oculta entre Arnold e Silver no pior momento. Arnold aceita o risco, porque o envolvimento de Silver também poderia fazer o inimigo hesitar. A verdadeira identidade de Silver também não será um problema, porque Arnold diz que ele apenas terá que ter cuidado. Arnold declara que é hora de fazer um trabalho furtivo em nome de seu irmão e se transforma em Silver. Antes de partir, Sebas o avisa sobre a filha do Duque Kleiner, chamada Finney. Ela é chamada de Flor Azul e é conhecida por sua beleza incomparável. Sebas diz ao nosso herói para não se permitir ser prejudicado pelo charme dela. Arnold fica irritado com seus sermões constantes, mas Sebas diz que dar sermões para ele é seu dever. Nosso herói então coloca sua máscara e usa um portal para sair. Ele chega à mansão Clanart e se apresenta enquanto pede para conhecer o Duque. Infelizmente, o porteiro diz para ele não fazê-lo rir, porque não há como ele ser a verdadeira prata. Ele tem certeza de que teria ouvido falar da guilda se a prata lendária estivesse chegando. Ele diz ao nosso herói para parar com as pegadinhas e ir para casa. Arnold tenta mostrar-lhe seu cartão de aventura, mas o homem se recusa a verificá-lo. Arnold até diz que o príncipe Leonard o enviou porque o duque o insultou, mas o porteiro ainda diz para ele se perder. Jaza e Arnold percebem uma garota olhando para ele pela janela. Ele sai e pensa em como aquela garota deve ser Finney. Ela é definitivamente linda, mas Arnold diz que não tem tempo para se distrair. Ele retorna para Sebas e diz que eles estão indo imediatamente para o domínio Kleinout. Sebas aponta que ele estava lá, mas Arnold diz que era prata. Desta vez, o príncipe Arnold irá fazer a bolsa do duque para se juntar a Leonard. 5 dias depois, Arnold chega diante do duque Kleinout e exige dele uma compensação. O duque não tem ideia do que Arnold quis dizer. Então, Arnold começa a aplicar pressão. Ele explica com raiva que Leonard lhe ofereceu um favor, mas Kleinart apenas cuspiu na cara dele. Kleinart está ainda mais confuso agora. Então Sebas ressalta que ele realmente parece não saber. Arnold explica que Leonard enviou Silver, o aventureiro da classe dupla, para ajudá-los em momentos de necessidade. Ele aponta que Leonard está estressado com a luta pelo trono, mas mesmo assim estendeu a mão para ajudar Kleinart. Kleinart fica chocado, sem acreditar que Leonard enviou Silver para ajudá-lo. Arnold explica que Leonard soube do problema com monstros e pediu a Silver para ajudá-los. Em vez de aceitar a oferta generosa, Silver foi mandado embora. Kleinart acha difícil de acreditar. Então Arnold, irritado, pergunta se o Duque o está acusando de mentir. Sebas o acalma e aponta que Kleinart realmente não parece saber disso. Ele sugeriu que dessem tempo para investigar, e Arnold concorda. Quando estão sozinhos, Sebas chama tudo isso de uma farsa completa. Arnold aponta que alguém da casa realmente rejeitou Silver, então ele só aprofundou a ferida. Ele diz que nem todos podem ter uma boa reputação, porque pessoas como ele às vezes precisam sujar as mãos. Sebas aponta que Arnold será quem vai sofrer no final, mas ele não se importa. A reputação de Leonard é a que precisa ser impulsionada, então ele não se importa com a sua própria. O Duque logo retorna e revela que seu filho realmente rejeitou Silver no portão. Seu filho tenta se defender, apontando como é inacreditável um aventureiro de classe dupla aparecer do nada. Ele também aponta que Kleinart o mandou dispensar qualquer um que chegasse para ver Finney. Kleinart o silencia e diz que não o mandou dispensar um aventureiro de classe S dupla. Arnold interrompe a discussão para dizer que o fracasso dos filhos também pertence aos pais. Ele aponta que Silver provavelmente nunca mais trabalhará com Leonard.
Então ele se pergunta como Kleinart planeja compensar isso. Kleinart sabe o quão sério isso é, então ele oferece sua vida. Mas Arnold diz que não precisa dela. Ele diz que também não quer a vida inútil do filho. Então Kleinart se pergunta o que ele quer. Arnold declara que quer algo valioso tanto para a casa Kleinart quanto para o príncipe Leonard. Antes que ele possa dizer o que é, Finney entra na sala. Para surpresa de todos, ela se oferece como compensação pelo insulto. Kleinart tenta impedi-la, mas ela diz que também viu Silver naquele dia. Então, ela também é responsável. O irmão dela a protege imediatamente e diz que a culpa foi toda dele. Sebas intervém e sugere resolver o incidente discretamente, em vez de destruir as relações. Arnold rebate dizendo que, se não os punirem, não conseguirão afirmar sua senhoria no futuro. Sebas lembra Arnold que Leonard conquista as pessoas porque perdoa tudo. Arnold aceita isso relutantemente, e ele diz ao Duque para enviar alguém para encontrar Silver. Se o encontrarem, Arnold diz que falará com Silver pessoalmente. Pouco tempo depois, surpreendentemente, vemos que Silver, Finney e Arnold estão de alguma forma todos na mesma sala. Silver previu que alguém viria por ele, mas não pensou que seria o príncipe insípido. Finney se apresenta e pede desculpas pela insolência de sua família. Silver diz que não há necessidade, porque ele ouviu que a família dela é gentil e cuida de seus súditos. No entanto, ele aponta que não é incomum um aventureiro acabar em um lugar atormentado por monstros. Se a família dela realmente se importasse com seu povo, deveria ter estado pronta para aceitar qualquer aventureiro. Em vez disso, o irmão dela o mandou embora quando não sabia quem ele era, quando deveria ter ficado aliviado em receber ajuda. Silver diz que ainda está disposto a ajudá-los, mas há algo que ele precisa confirmar primeiro. Ele se pergunta se Arnold conseguiu trazer a família do Duque para o lado de Leonard. Arnold admite que ainda não tem promessa, então Silver insulta sua reputação inútil, chamando-o de príncipe insípido. Arnold garante que obterá o apoio de Kleinart, e Silver diz que é melhor que sim. Isso é quase o suficiente para Silver, mas ele avisa Arnold sobre algo. Ele diz que talvez precisem que Kleinart escreva um juramento para impedi-lo de traí-los. Silver não ajudará sem esse juramento, mas Arnold diz que não pode dar garantias. Ele pode precisar que Silver cuide dos monstros primeiro, mas Silver recusa. Jess e Phineas ficam chocados quando Arnold se curva para Silver e implora por ajuda. Ele promete que conseguirá o apoio da família do Duque para Leonard, mesmo que seja tarde. Silver diz que, pela rapidez com que Arnold se curvou, ele realmente carece de orgulho como um membro da realeza. Arnold diz que sabe que não é digno de sua confiança, mas ainda implora para que ele extermine os monstros. Silver declara que, como aventureiro, não pode mais permitir que os monstros andem livres. Ele aceita o pedido, mas diz a Finney que contarão com a família dela. Ele a lembra que não estaria ajudando de outra forma, então ela promete corresponder às suas expectativas. Enquanto se preparam para sair, Sebas diz a Arnold que aquilo foi impressionante. Arnold produziu uma imagem falsa de Silver, usando magia de ilusão. Ele controlou Silver com maestria o tempo todo, e estava basicamente discutindo consigo mesmo. Sebas diz que foi uma farsa, mas Arnold aponta que funcionou. Graças a ele, Finney se convenceu de que era real. No caminho, Finney agradece a Arnold por ter se curvado pelos súditos dela. Arnold diz que só fez isso por si, mas Finney garantiu que não era o caso. Nosso herói é pego de surpresa quando ela sorri, e isso o faz pensar em um momento do seu passado. Mais tarde, Arnold enfrenta a horda de monstros, e Sebas se pergunta no que ele pensou quando Finney sorriu. Arnold finge não saber do que ele está falando, mas Sebas o conhece bem. Ele assume que Arnold pensou na chuva de meteoros que viu com a mãe e o irmão. Ele se pergunta se Finismar lhe deu a mesma alegria que sentiu. Arnold manda ele parar de falar bobagem e se prepara para a batalha, colocando sua máscara. Sebas diz que a situação é uma bagunça, pois um grupo foi enviado para lidar com o slime. O grupo tem 2 aventureiros classe A e 4 B, mas não conseguiram fazer nada. Arnold aponta que cada slime sozinho não é uma grande ameaça. O problema é que a mãe slime continua produzindo mais sem parar. Seus números infinitos tornam a situação perigosa, e eles virão até Arnold eliminar a fonte.
Sebas se pergunta o que Arnold fará com o grupo que já luta contra o slime. Arnold diz que vai dar um jeito, e ele se teletransporta. Perto dali, o líder do grupo, Abel, diz que fizeram um bom trabalho. Estão prestes a fazer uma pausa, mas Abel sente que estão na presença de um aventureiro classe S duplo. Abel se apresenta ao nosso herói como um aventureiro classe A. Ele admite que não é mais que uma criança comparado a um classe S duplo como Silver. Arnold se pergunta se eles acham que podem lidar com isso, mas é claro que não. Uma garota explica que a mãe Slime cresceu bastante. Não conseguiram desferir um golpe fatal, então recuaram. Ela diz que não tem o poder de fogo para essa batalha. Abel luta para aceitar o fracasso, então se recusa a recuar. Arnold diz que aceita a decisão dele se quiserem que ele se afaste, mas, como aventureiro, não pode permitir mais danos. Ele terá que ir à capital para emitir uma quest de emergência. Ele diz que podem tentar vencer a batalha enquanto ele estiver fora, mas assim que voltar, ele mesmo vai acabar com isso. Abel finalmente admite que isso está além do que podem lidar, então diz a Silver para fazer o que quiser. Antes de lutar, Arnold elogia os esforços por impedirem que mais danos se espalhassem. Abel fica chocado. Nunca pensou que um aventureiro classe S duplo os elogiaria. Arnold se prepara para a batalha, e a garota se pergunta o que ele faz. Ela pensou que ele só ia eliminar a mãe Slime, mas ele está preparando um feitiço enorme. Um círculo enorme se forma na frente de Arnold enquanto ele recita um encantamento. Os aventureiros observam com espanto, percebendo que ele usa magia ancestral, o poder proibido das lendas. Seu feitiço, proeminência da execução, traz o julgamento dos céus. Uma explosão gigantesca irrompe do círculo mágico, aniquilando o ninho de slimes inteiro. O ataque de Arnold deixou um buraco enorme no chão. Os aventureiros não conseguem acreditar no que viram. Em um ataque, Silver exterminou todos os slimes, incluindo a slime mãe gigante. Arnold pede a Abel para fazer o relatório, mas Abel acha que ele deveria fazê-lo. Silver acabou de salvar o domínio do Duque, o que o torna um herói. Arnold recusa, surpreendentemente, pois não tem interesse em ser um herói celebrado. Em vez disso, ele deixa o relatório e o crédito para o grupo de aventureiros de Abel antes de partir. Silver volta ao quarto e tira a máscara, dizendo que acabou. Nosso herói fica horrorizado ao ouvir a voz de Finney. Finney estava bem ali e o viu se transformar, saindo do disfarce de aventureiro. Arnold exige saber por que Finney está em seu quarto. Ela explica que fez lanches. Ele não estava, então ela só queria deixá-los ali. Arnold diz que, agora que ela sabe seu segredo, não pode deixá-la sair. Finney promete não contar a ninguém que ele é Silver, mas ele aponta que ela está dizendo isso bem alto agora. Felizmente, Arnold revela que montou uma barreira de supressão de ruído para que ninguém de fora possa ouvi-los. Finney está grata, mas ele se pergunta, por que ela não está com medo? Ela não entende por que estaria. Então ele aponta que poderia silenciá-la à força. Finney tem certeza de que ele nunca faria isso, e se fizesse, seria por necessidade. Então ela aceitaria. Arnold está surpreso, pois não se lembra de ter ganhado a confiança dela a esse ponto. Finney percebe que Arnold ter voltado já significa que ele deve ter exterminado todos os monstros. Ela declara que Arnold é um herói, pois salvou pessoalmente todo o domínio de sua família. Nesse momento, Finney percebe algo ao descobrir que Arnold é Silver. Tudo o que ele fez antes, durante as negociações, foi apenas um show elaborado. Sua conversa com Silver foi completamente falsa, e até seu apelido de Príncipe Insípido foi obra dele. Ela determina que Arnold faz tudo isso pelo irmão Leonard. É algo altruísta, por isso ela confia nele. Finney diz que um homem que faz tanto pelos outros tem que ser uma pessoa verdadeiramente gentil. Arnold revela que Sebas é a única outra pessoa que sabe seu segredo, e ele nunca disse uma palavra a ninguém. Arnold avisa Finney que ele nunca permitiria que seu segredo fosse revelado, então ela promete nunca contar a ninguém. Arnold relaxa um pouco e diz que está deprimido. Ele guardou o segredo por tanto tempo, só para ser exposto assim. Finney diz que vai ficar tudo bem, mas ele aponta que é culpa dela. Finney entra em pânico e vai pegar um chá para os lanches.
Mais tarde, Abel entrega seu relatório ao Duque Kleinart sobre os monstros finalmente exterminados. O Duque oferece ao grupo um sinal de gratidão, além da recompensa que já ganharam. Abel e Lynthia recusaram o dinheiro extra, pois a recompensa prometida é mais que suficiente. Além disso, não foram eles que resolveram o problema. Têm seu orgulho como aventureiros de longa data, não podem aceitar crédito falso. Abel promete fazer o próximo trabalho com as próprias mãos, e eles partem. O Duque agradece a Arnold por ter resolvido as coisas, mas nosso herói diz para agradecerem a Leonard. Leonard foi quem o envolveu e a Silver. Kleinalt concorda, então declara que sua casa agora apoiará o príncipe Leonard ao trono. Com isso, Arnold diz que Leonard se estabeleceu como a quarta força ao lado de sua irmã e irmãos. O Duque acha curioso que ele seria apenas a quarta força. Então ele se pergunta se eles estão com falta de homens. Arnold gostaria de poder dizer que eles já estavam fartos, mas admite que não chegam nem perto. Alguns dos nobres ainda estão à margem e precisam de pessoas em quem possam confiar. Arnold se pergunta se ele tem alguém em mente, e o Duque diz que sim. Ele revela que deseja deixar sua própria filha, Finney, com Arnold. Ele explica que Finney insiste em pagar pessoalmente a enorme dívida que a família dela tem com ele. Ele ressalta que Finney ficou famosa depois que o rei lhe deu a peruca azul da menina. É por isso que as pessoas de todo o Império agora a conhecem como a famosa Flor Azul. Kleinel garantiu que ela seria útil para ele e Arnold foi pego de surpresa. Kleinel diz que Finney sempre foi uma criança para ele, mas ela se tornou muito madura. Momentos depois, Finney se despede de sua família e Arnold grita ao sair, porque não consegue entender como tudo isso aconteceu. No caminho para casa, Finney diz que não tem muita experiência política, mas espera trabalhar com Arnold. Ela se pergunta o que há de errado com ele, então ele diz que está exasperado. Isso ocorre porque a luta pelo trono causou derramamento de sangue inúmeras vezes na história. Arnold diz a Finney que agora é sua chance de sair dessa situação perigosa. Finney recusa porque quer ser útil para ele. Além disso, será mais fácil para Arnold ficar de olho nela e garantir que ela não revele seu segredo. 5 dias depois, Arnold conta a Leonard tudo o que aconteceu. Leonard fica surpreso porque não sabia que Arnold tinha uma ligação com o lendário Silver. Arnold pede desculpas porque está pedindo aprovação depois de já ter feito o que fez. Leonard diz que está tudo bem porque ele já sabia o que estava fazendo. Arnold então continua mantendo seu segredo enquanto fala sobre Silver. Ele diz que Silver fez exatamente o que disse que faria, então parece que eles podem confiar nele por enquanto. No entanto, eles ainda não sabem muito sobre ele e ele nunca revelou por que está cooperando com eles. Arnold avisa Leonard que eles não devem confiar totalmente em Silver ou se tornarem muito dependentes dele. Leonard quer conhecer Silver algum dia, mas Arnold diz que o aventureiro não tem intenção de se encontrar. Leonard ressalta que Silver ajudou a colocar o Duque do lado deles, então ele tem certeza de que deve ser uma boa pessoa. Nosso herói, então, apresenta seu irmão a Finney. Arnold contou a ela muitas coisas boas sobre Leonard, então Leonard gostaria de ouvir sobre isso. Eles discutem o assunto durante um chá, e Leonard conclui que ela é muito esperta. Ele se pergunta como Arnold está planejando usar o apoio de Finney. Arnold determina que Finney o servirá principalmente na capacidade de negociação. Além disso, eles farão com que ela os visite frequentemente na mansão de sua família. Dessa forma, as pessoas perceberão que a família Kleiner está do lado delas. Arnold então se pergunta se Leonard encontrou alguns aliados para eles. Infelizmente, ele explica que os mais fortes já estão do lado dos outros 3. Finney pergunta sobre seus 3 rivais porque ela não conhece o funcionamento interno do palácio. Leonard explica que o segundo príncipe Eric tem 28 anos e controla grande parte da burocracia. Eric é famoso em todo o Império por ser uma mente absolutamente brilhante e perigosa. O terceiro príncipe Gordon tem 26 anos e é a força militar mais poderosa. Gordon é conhecido por se juntar pessoalmente à batalha, em vez de apenas comandar em segurança. A segunda princesa Zandra tem 22 anos e é incrivelmente talentosa na arte da magia. Seu talento é reconhecido em todo o mundo e ela é altamente considerada pelos magos.
Esses três estão expandindo sua influência à medida que buscam o trono. Arnold explica que esses três são um funcionário público, um militar e um mágico. Cada irmão tem sua própria base de apoio, então os nobres continuam conquistando-os. Arnold revela que esta casa começou há 3 anos por um motivo muito trágico. Seu irmão mais velho, Wilhelm, conhecido como o príncipe mais brilhante, morreu no meio da batalha. Finney diz que seu pai acredita que não haveria luta pelo trono se Guilherme ainda estivesse vivo. Infelizmente, ele se foi agora, então eles não têm muitas opções. Arnold diz a Leonard que ele deve se tornar imperador porque essa é a única maneira de eles sobreviverem. Leonard duvida de si mesmo, mas Arnold garante com segurança que fará isso acontecer. Só então, uma donzela chamada Mary traz más notícias sobre 2 outros duques poderosos. O Duque Zephyr passou para o lado de Zandra, e o Duque Paulman passou para o lado de Gordon, por enormes somas de dinheiro. Esses 2 duques estão envolvidos com grandes grupos mercantis, então Leonard não pode competir financeiramente. Arnold admite que eles estão muito atrás, mas Leonard ressalta que eles ainda ganharam o prestigiado Klein Arts. Eles também têm a famosa Finney com eles, e ela promete dar o seu melhor. 2 dias depois, Finney pede a Arnold que lhe mostre a capital. Arnold teme que ela chame muita atenção, então Finney se oferece para se disfarçar. Arnold rejeita seu primeiro disfarce fraco e diz a ela para se esforçar mais. Finney retorna com um disfarce ridículo sugerido por Seb, e Arnold amaldiçoa seu mordomo. Arnold então aponta que eles ainda precisariam de alguns guardas. Finney diz que Seb disse a ela que eles não precisarão de guardas enquanto Arnold estiver com ela. Arnold concorda relutantemente com a condição de que eles voltem para casa no momento em que ele disser. À medida que exploram, Finney se pergunta o que é determinada loja. Arnold explica que é uma loja que avalia armas e equipamentos mágicos. Se eles avaliarem suas coisas, elas serão vendidas por muito mais. Finney sente algum cheiro, então Arnold aponta que é um chá medicinal. Sebas o fazia beber sempre que ficava doente quando era mais jovem. Finney está impressionado porque Arnold sabe muito. Arnold diz a Finney para chamá-lo de Arnie, porque ele não quer que as pessoas descubram quem eles são. Enquanto comem, Arnold aponta para uma estrutura alta e explica que é um campo de treinamento para seus soldados. Arnold então diz que a comida barata que ela come é muito insípida, mas Finney adora. Ela se pergunta que tipo de queijo é, e fica horrorizada quando Arnold diz que é de um minotauro. Na verdade, é queijo de cabra, então Finney fica furioso com ele por mexer com ela. Enquanto observam algumas crianças brincando, Arnold revela que costumava sair furtivamente do palácio para brincar com as crianças da cidade. Finney o inveja porque ela tem poucos amigos de infância. Arnold garante que ela fará muitos amigos de agora em diante. Ele ressalta que existem pessoas boas e pessoas más em todo o mundo. Ela só precisa encontrar aqueles em quem possa confiar. Finney está inspirado e promete levar a sério suas palavras. Só então, Finney é atingido por um pouco de água, e Arnold diz às crianças para terem mais cuidado. As roupas de Finney estão todas molhadas agora, então Arnold a leva a uma loja de roupas. Finney se pergunta o que ela deveria vestir, então Arnold diz a ela para escolher o que quiser. Ela se pergunta o que ele gostaria, então ele escolhe um vestido. O dono da loja ressalta que nunca viu Arnold andando por aí com apenas uma garota, e se pergunta se é hora de ele se acalmar. Finney sai e Arnold diz ao proprietário que enviará Sebas para pagar mais tarde. O proprietário deseja sorte no encontro, mas Arnold ressalta que está apenas mostrando o local para ela. O proprietário diz que podem chamar como quiserem, mas quando 2 jovens saem juntos, é um encontro. Depois de fazer mais algumas paradas, Arnold diz que já viu todos os pontos interessantes. Eles estão prestes a voltar para casa, mas Finney quer dar uma olhada em mais um lugar. Arnold a deixa ir e alguém chama o príncipe insípido. É um nobre chamado Guido, e ele imediatamente começa a insultar nosso herói. Ele diz que notou o rosto horrível de Arnold, então pensou em dizer oi. Arnold se pergunta qual é o seu problema, mas isso só deixa Guido ainda mais chateado. Ele ressalta que ninguém falaria sobre isso se ele batesse em Arnold agora. Arnold não tem tanta certeza disso, porque Leonard é bastante famoso no momento, então ele também pode ser mais reconhecível. Guido declara que Arnold não é Leonard
e não tem um comportamento digno da família real. Guido dá um tapa na perna dele e Finney intervém furiosamente. Guido se pergunta quem ela é, e ela diz que sua insolência não tem limites. Ela revela sua verdadeira identidade como a famosa Flor Azul, e Guido fica horrorizado. Finney exige saber quem ele é, então explica que é o primeiro filho do Duque Colesworth. Finney repreende Guido por sua insolência e questiona sua lealdade para com toda a família real. Finney então pergunta habilmente se ele realmente achava que ela caminharia ao lado de alguém como o príncipe Arnold. Arnold percebe imediatamente o que ela está tentando fazer. Ele rapidamente muda sua aparência para se parecer com seu irmão gêmeo Leonard e finge ser ele. Ele diz que só veste Arnold porque Finney queria evitar boatos. Guido fica apavorado e insiste desesperadamente que a situação não é o que parece. Arnold diz que sabe exatamente como Guido trata o irmão mais velho. No entanto, ele não fará nada a menos que seu irmão exija. Ele acabou com toda essa situação e manda Guido ir embora. Quando nossos heróis estão sozinhos, Arnold aponta que Finney realmente estragou toda a situação. Ele explica que a reputação de Guido teria sido prejudicada se ela simplesmente o tivesse deixado continuar falando. Agora Guido terá uma verdadeira animosidade contra Finney. Além disso, as pessoas podem começar a pensar que Leonard se disfarça de Arnold, e isso tornará difícil para ele trabalhar em segredo. Arnold avisa que agir sozinha assim pode facilmente acabar colocando sua própria vida em risco. Finney pede desculpas e fica chocada quando Arnold agradece. Ele diz que sabe que ela só fez isso por causa dele. Arnold é quem pede desculpas agora, porque aquela cena arruinou a diversão que ela estava tendo. Finney o impede porque admite que foi imprudente e promete ser mais cuidadosa. Ela gostaria que ele mostrasse o local novamente algum dia, e ele concorda. Alguns dias depois, vemos que Leonard e Arnold foram convocados para uma importante reunião real. Arnold ressalta que são todos os irmãos da capital, e isso só acontece uma vez por ano, no máximo. É muito incomum, então o pai deles deve ter algo importante para relatar. Leonard espera que sejam boas notícias, mas Arnold duvida que seja algo positivo. Eles entram na sala para a reunião e veem todos da família. O pai deles é o 31º imperador do Império Adrácia, e seu nome é Johannes. O segundo príncipe imperial chama-se Derek, e a segunda princesa é Andra. O terceiro príncipe Gordon está aqui, assim como o quarto príncipe chamado Chagat. O quinto príncipe é Carlos, e o sexto é Conrado. Arnold é o sétimo e Leonard é o oitavo. Depois, há o nono príncipe chamado Henrik, e a terceira princesa é Krista. Finalmente, há o 10º príncipe chamado Rupert. O primeiro príncipe chamado Marshall é o único que falta, porque ele está de plantão protegendo sua fronteira. Gordon se pergunta o que é essa reunião e diz que está pronto para ir para a guerra, se isso for necessário. Ele declara que entrará em território inimigo com todo o poder do Império. Johannes fica satisfeito ao ver que não mudou, mas Anja zomba dele por sempre falar sobre guerra. Ela o chama de idiota, mas Gordon apenas diz que um mago fraco como ela nunca entenderia. Ela nunca conhecerá a honra de um guerreiro lutando e perdendo a vida em batalha. Gordon diz que irá esmagá-la se ela continuar a insultá-lo, e ela se oferece para dar-lhe a honra de perder a vida agora mesmo. Eric pede desculpas pelo comportamento deles, mas Johanna diz que um pouco de rivalidade é sempre uma coisa boa. Dito isso, ele revela que fará com que todos compitam entre si. Gordon está ansioso para fazer um teste de força, mas Rupert está apavorado. Felizmente, Johannes diz a ele para não tirar conclusões precipitadas. Não pode ser um teste de força porque seria incrivelmente injusto ter Gordon, amante da guerra, lutando contra Rupert, seu irmão de 10 anos. Em vez disso, ele planeja trazer de volta um festival que eles realizaram décadas atrás. Ele revela que se chama Festival da Caça dos Cavaleiros, e todos ficam chocados. Eles ouviram dizer que é o festival onde os guardas imperiais competem para caçar os maiores e mais raros monstros. Era realizado com frequência quando os monstros eram abundantes, mas com tantas aventuras capazes hoje em dia, o evento saiu de moda. Johannes diz que vai trazê-lo de volta, mas Eric se pergunta se a Guilda dos Aventureiros aprovará. A competição iria tirar o trabalho deles, mas Johannes diz que eles já têm permissão da Guilda. Goran diz que por estarem competindo,
ele presume que haverá um prêmio para ele sempre que vencer. Se dependesse dele, ele gostaria de receber a posição de príncipe herdeiro, já que isso o colocaria mais próximo de herdar o trono. Os irmãos brigam mais uma vez, mas Johannes os interrompe. Ele ressalta que tal festival não seria uma forma apropriada de selecionar o próximo príncipe herdeiro. Isso os tornaria motivo de chacota das outras nações. Então Johannes escolheu um prêmio diferente. Ele anuncia que o vencedor receberá o título de embaixador extraordinário. Todos ficam surpresos e Johannes explica outra parte da competição. Ele atribuirá um regimento a cada participante e fará uma escolha justa. Cabe a eles decidir se os participantes lutarão ao lado do regimento ou aguardarão o retorno vitorioso em seu próprio território. Ele diz a seus filhos para fazerem deste um festival memorável, e todos se curvam diante dele. Posteriormente, Leonard diz que Arnold seria o mais adequado para o papel de embaixador. Arnold questiona se ele realmente acha que poderia manter um relacionamento positivo com outras nações. Leonard pensa que pode, mas Arnold diz que não pode vencer a caçada de qualquer maneira. Leonard terá que fazer isso, mas Leonard odeia a ideia de lutar contra sua própria família. Arnold se pergunta se isso significa que ele vai desistir, mas não é o caso. Leonard declara que precisa cuidar de sua mãe, Arnold, e de todos os outros que o apoiam. Ele tem que vencer ou o futuro dele será sombrio. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, então pede ajuda a Arnold. Arnold gosta de vê-lo falar assim, então concorda. Naquela noite, Arnold reclama do quanto isso é uma dor no pescoço. Finney acha que é uma oportunidade para Leonard e ressalta que Arnold sabe melhor do que ninguém o quão capaz ele é. Arnold concorda que é uma oportunidade, mas diz que eles também estão em apuros. A oportunidade é que Leonard possa se tornar o embaixador extraordinário. No entanto, o problema é que se algum dos rivais se tornar embaixador, Leonard será forçado a sair da competição pelo trono. Finney percebe o quão terrível isso seria. Então ela diz que eles precisam fazer alguma coisa. Arnold ressalta que o vencedor será determinado pelas capacidades do próprio candidato. No entanto, eles também precisarão de um pouco de sorte para encontrar um monstro raro. Sebas então revela que o evento deverá ser realizado na zona leste do Império. Essa é a área onde os monstros causam mais danos e onde os aventureiros não conseguem acompanhar a caça. Por alguma razão, Johannes parou de enviar cavaleiros para lá. Arnold determina que Johannes está deixando os monstros vagarem livremente de propósito. Dessa forma, ele poderá utilizar o local como sede do festival. Só então, Finney revela que ela tem um plano. Ela diz que Arnold só precisa ficar em primeiro lugar, e Arnold lamenta tê-la deixado falar. Sebas lembra a ela que Arnold deve fingir ser incapaz. Seria suspeito se ele revelasse suas verdadeiras habilidades agora. Arnold admite que seria o caminho mais seguro para a vitória, mas também perderia o seu trunfo. Seria difícil para ele continuar operando nas sombras e tornar Leonard o imperador. Eles precisam de outro plano, mas Sebas diz que não há muito que possam fazer. Os outros serão capazes de atrair monstros raros para si ou explorá-los com antecedência, mas Leonard não tem mão de obra. Arnold declara que pode conduzir alguns monstros para o leste como prata. Fanny diz com urgência que não pode fazer isso, porque causaria estragos nas pessoas que vivem lá. Arnold revela que a estava testando, e fica feliz por ela ter tentado impedi-lo. Ele sabe o quão terrível isso seria, e diz a ela para sempre falar o que pensa. Sebas explica que Arnold gosta dela do jeito que ela é, e Finney fica lisonjeado. Arnold tenta negar que gosta dela, mas também diz que também não a odeia. Finney sai para pegar mais chá e nosso herói pensa em como pode vencer a caçada. Antes disso, Sebas lembra que a Guilda dos Aventureiros vem tentando entrar em contato com Silver. Nosso herói vai lá no dia seguinte e é informado sobre um mutante Cerberus que está aterrorizando uma cidade. É uma recompensa tripla por classe e vários partidos já foram derrotados. Silver é o único aventureiro de classe dupla, então a guilda conta com ele. Arnold aceita o cargo de Silver, mas não consegue deixar de pensar em como o momento é terrível. Momentos depois, ele enfrenta uma fera de 3 cabeças. Nosso herói evita seu primeiro ataque e pode ver por que os aventureiros comuns estão tendo problemas contra ele. Arnold lança um ataque massivo,
mas a fera não é afetada. Ele admite que não deveria esperar derrotar um monstro de classe tripla com apenas um tiro. Ele decide aumentar um pouco e usa um feitiço mais poderoso. Este é muito mais devastador e aniquila a fera. Só então uma garota chega e se pergunta se ele estava por trás da explosão que ela acabou de ouvir. Arnold se pergunta o que ela faria se ele estivesse, mas fica chocado ao perceber quem ela é. Ela é a comandante do terceiro regime chamada Elna. Eles receberam a notícia dos Cerberus e vieram aqui para combatê-lo. Elna só pode imaginar se ele já o caçou. Arnold se pergunta se Elna é deficiente visual, porque é bastante óbvio que sim. Elna fica insultada e se pergunta se ele é um aventureiro de classe dupla chamado Silver. Ela diz que o sucesso dele subiu a cabeça e ela não está impressionada. As pessoas estão chamando Silver de guardiã da capital, e ela se pergunta se isso é um desafio para a família Armsburg, que é a verdadeira guardiã. Arnold declara que nunca disse às pessoas para chamá-lo assim e que não está interessado em nada disso. Elna fica ainda mais insultada porque ele diz que nem se importa com eles. Não importa o que ele diga, Elna simplesmente presume que ele está tentando provocá-los. Arnold ressalta que sua família está muito preocupada com o prestígio e é mesquinho da parte deles não aceitar quando alguém recebe elogios. Elna não tolera seu desrespeito enquanto se prepara para lutar com ele, mas Arnold aponta que é ela quem está sendo desrespeitosa. Ele revela que derrotou os Cerberus exatamente como a guilda pediu. Ele diz que Elna se preocupa mais em fazer sozinha, o que é uma provocação clara à guilda. Elna insiste que só queria lutar contra a besta pelo povo, mas seu segundo em comando diz para recuarem. Se a guilda de aventureiros realmente fez o pedido, eles estariam errados. Elna concorda em recuar, e seu segundo em comando pede desculpas a Silver. Nosso herói diz para não repetirem. Elna dá uma última mensagem, que lembrem que sua família é quem realmente protege o Império. Arnold diz que tentará lembrar, mas vai esquecer na hora. Elna o chama de soldadinho de brinquedo prateado e vai embora. Arnold não consegue evitar rir, pois gostou muito. Ele cresceu com Elna e finalmente a provocou. Nunca a superou numa discussão ou luta, e isso foi ótimo. Ele para um momento, percebendo que talvez tenha sido má ideia fazer dela uma inimiga. Alguns dias depois, Arnold espera para ver quem Johannes enviará para a facção deles. Sebas diz para não se preocupar, pois Johannes sempre foi justo. Ele confia que as forças deles serão equilibradas. Arnold só queria qualquer um, menos Elna. Sebas não entende por quê, pois mesmo entre a família Armsburg, descendentes de heróis, Elna é um prodígio. Ela entrou no regimento aos 11 e virou comandante aos 14. Sebas aponta que não se poderia pedir alguém melhor. Arnold concorda que Elna é ótima em habilidades, mas como pessoa, ele não a suporta. Sebas rebate, pois Elna é elogiada por sua conduta incrível. Dizem que ela será a próxima capitã da Ordem. Arnold explica que ela só é boa em fingir para o público. O povo e os cavaleiros não sabem como ela realmente é. Arnold diz com raiva que nunca esquecerá quando a conheceu aos 7 anos. Ele era intimidado por crianças e, em vez de ajudar, Elna o chamou de covarde. Arnold não entende por que alguém diria isso a uma criança já abatida. Para piorar, Elna o espancou e chamou de treino. Depois, Arnold teve que achar lugares para brincar onde não a encontrasse. Arnold diz que ela o roubou de sua confiança, por isso ela é má. Nesse momento, Elna chega e Arnold diz a Sebas para chamar os guardas. Ele diz que o mal chegou e precisam se livrar dela. Sebas diz que ninguém virá, pois a cavaleira mais forte já está aqui. Elna agradece a Sebas pelo elogio e diz a Arnold que está à disposição. Ela aponta que não se vêem há anos, mas ele não parece ter mudado. Arnold pergunta se é sarcasmo, e ela diz que sim. Ela aponta que Arnold ficou popular, e agora é chamado de Príncipe Insípido. Arnold só quer saber o que ela quer, pois não a chamou. Ela explica que só pode haver uma razão para sua chegada, mas Arnold se recusa a acreditar. Sebas simplesmente diz que o regimento de Arnold é o terceiro de Elna. Arnold tenta recusar, e Elna o chama de ingrato. Ela diz que não foi fácil dizer a Johannes que queria trabalhar com ele, mas Arnold aponta que nunca pediu isso. Eles discutem um pouco, mas Elna declara que vai garantir a vitória dele. Ela diz que precisam fazer todos se arrependerem de chamá-lo de Príncipe Insípido. Arnold grita que nunca pediu isso,
e não quer atenção. Elna diz que ele não pode ser assim. Prometeu a Johannes que o colocaria na linha. É hora de treinar, sem perder tempo. Ela quer ver seu progresso na equitação, então precisam ir para o campo de treinamento. Arnold diz a Sebas que a cabeça dói, talvez esteja gravemente doente. Sebas sugere que o treino pode ajudar, e Arnold o chama de traidor. É hora de começar. Elna arrasta nosso herói. O treino é uma tortura, e dura o dia inteiro. No dia seguinte, Arnold está incrivelmente dolorido, e Finney tenta ajudá-lo. Sebas disse a Elna que Arnold estava exausto, então ela disse que poderiam esperar até a tarde para retomar o treino. Ron não acredita como ela é louca, e se pergunta se ela sabe o que significa descanso. Finney percebe agora por que chamam Elna de segunda vinda do herói. Ela está surpresa, pois achava que Silver era tão capaz quanto. Sebas explica que Arnold é especialista em magia antiga. Por isso, é menos apto fisicamente que uma pessoa comum. Ele negligenciou outros treinos, então não é tão capaz. Finney está surpresa, pois achava que todos os aventureiros eram excepcionalmente em forma. Arnold explica que ele compensa a falta de força com magia antiga. Dito isso, essa situação pode dar muito certo para eles. Finney pergunta o que querem dizer, e Arnold aponta que Elna é a cavaleira mais forte. Mesmo que ele vença, ninguém atribuiria isso às suas habilidades. Assumiriam que foi tudo por causa de Elna, e Arnold manteria seu segredo. Como Finney disse, se Leonard não puder vencer, a vitória de Arnold seria o mais seguro. Arnold vencer antes seria suspeito, mas receberam a melhor carta. Finney fica animada, pois isso significa que Arnold está livre para lutar com todas as suas forças. Elna vai com tudo. Então Arnold tem certeza de que podem vencer. Ele não deixará que outro leve o título de embaixador extraordinário. Idealmente, porém, Leonard deveria ser o vencedor. Sebas tem certeza de que Arnold não quer o título só para não trabalhar. Sebas o avisa que Elna o repreenderia, e Arnold pergunta se ela é sua mãe. Finney então diz que queria um amigo de infância que se importasse tanto com ela quanto Elna se importa com Arnold. Arnold diz que é um incômodo, pois Elna vive se metendo nos seus assuntos. Elna chega perguntando por que ele diria isso, e ele aponta que a invasão dela é um exemplo. Elna explica que trouxe remédio, mas ele diz que alguém mais legal que ela já aplicou. As garotas se apresentam, mas Elna vai direto ao assunto. Arnold a lembra que o treino começaria mais tarde, mas ela aponta que ele parece bem. Ela o arrasta de novo, e eles passam por outra sessão de treino brutal. Naquela noite, Arnold está com muita dor do treino, e diz que preferiria lutar com outro Cérbero. Ele usa um feitiço para abrir uma passagem secreta. Entra numa sala misteriosa e se pergunta se alguém ainda pesquisa magias antigas. É o avô dele, e Arnold diz que está impressionado que ele nunca se cansa de pesquisar. Gustav, o avô de Arnold, aponta que a verdadeira natureza da magia continua um mistério mesmo após anos. Arnold lembra que sua pesquisa o levou a ter o corpo levado por um demônio e a alma presa num livro. Apesar de tudo, seu avô continua a pesquisa. Gustav é bem casual, então Arnold o lembra que o demônio que tomou seu corpo o usou para causar um caos na capital. Por isso, a realeza foi proibida de usar magia antiga. Por causa do avô, Arnold tem que esconder que usa magia antiga. Gustav diz para ele ver o lado bom. Foi por ter sido selado que Arnold teve a oportunidade de aprender magia antiga em primeiro lugar. Também foi por isso que Arnold pôde receber a valiosa máscara de prata que está se mostrando muito útil. Gustav percebe que Arnold está ali para um conselho, então manda ele desembuchar. Arnold explica que o irmão está envolvido na luta pelo trono. Gustav não está surpreso, pois qualquer um capaz será inevitavelmente atraído para isso. É assim que essas competições funcionam. E se você se opuser, será eliminado em plena luz do dia. Gustav aponta que até ele esteve em risco de assassinato incontáveis vezes. O irmão mais velho de Arnold, Wilhelm, também foi provavelmente morto por um de seus irmãos. Arnold aponta que foi confirmado que Wilhelm perdeu a vida em batalha. Não havia vestígio de assassinato, mesmo depois que o pai investigou. Gustav diz que não faz sentido que o favorito para ser o próximo imperador simplesmente perdesse a vida no campo de batalha. Ele aponta que Arnold daria a vida para proteger seu irmão Leonard. Muitos sentiam o mesmo por Wilhelm,
mas por algum motivo não puderam protegê-lo. Isso aponta para uma conspiração, e não seria inédito na história das batalhas de sucessão. Não haver provas só significa que o responsável foi muito astuto, ou o próprio imperador estava envolvido. Arnold entende que, nesse caso, teriam que assumir que tudo o que acontecer daqui para frente é algum tipo de conspiração. Ele se pergunta se existe algum tipo de magia que possa manipular monstros. Um brilho acende nos olhos do velho porque o neto está perguntando sobre magia. Arnold aponta que tem havido muitos monstros ao redor da capital ultimamente. É antinatural, então ele pensou que talvez alguém os esteja controlando. Gustav explica que deve ser possível controlar apenas alguns. Por outro lado, não há magia que possa manipular uma grande horda de monstros. No entanto, ele revela que existem ferramentas que podem fazer isso. São itens mágicos antigos, como o chamado Hamelin. Se alguém com poder mágico suficiente soprar esta flauta, ela atrairá monstros de uma área bem ampla. Arnold percebe que isso pode tornar as coisas muito difíceis para eles. Ele diz a Gustav que o Festival de Caça dos Cavaleiros está prestes a ser realizado, e a realeza vai comandar os cavaleiros. Ele e Leonard não têm escolha a não ser vencer esta competição, pois o vencedor ganha o título de embaixador extraordinário. No entanto, se o inimigo tiver o Hamelin, eles podem atrair monstros, então ele e Leonard não teriam chance. Gustav fica realmente preocupado depois de ouvir isso. Quem estiver disposto a arriscar a capital atraindo monstros para ela, provavelmente não se contentaria em apenas ganhar o título de embaixador extraordinário. Eles provavelmente estão mirando em algo muito maior, e isso pode ser perigoso. Arnold percebe que este assunto é maior do que apenas precisar vencer. Então ele se pergunta como podem parar o Hamelin. Gustav explica que enquanto estiver emitindo ondas sonoras que só monstros podem ouvir, pará-lo será difícil. A única resposta é destruí-lo completamente. O que mais preocupa Gustav é o fato de que mais monstros têm aparecido desde antes do festival ser anunciado. Arnold está chocado porque isso significa que quem tem o Hamelin tem planejado usar monstros, independentemente do festival. No caminho de volta para o quarto, Arnold sente alguém o seguindo. É um assassino, e Arnold diz que não esperava que viessem atrás dele tão rápido. O assassino garante a Arnold que não tirará sua vida, mas o impedirá de participar do festival. Arnold percebe que se tornou um forte concorrente por causa de Elna, e agora é um alvo. Arnold pede desculpas ao cara porque não vai recuar. Ele se vira para encará-lo, e o assassino fica chocado ao não conseguir se mover. Arnold revela a barreira que criou, e o assassino percebe que Arnold não é tão inútil quanto dizem. Agora é Arnold quem garante que não tirará a vida do assassino. Contudo, ele quer saber quem o deixou entrar no castelo da Espada Imperial. O sujeito se recusa a responder, disposto a dar a vida. Nisso, outra pessoa se aproxima, e o assassino diz a Arnold que ele errou ao baixar a guarda. Ele manda seu cúmplice atacar Arnold, mas é Sebas. Sebas revela que capturou os outros 3 assassinos, então só sobrou este. Arnold exige uma resposta, mas o sujeito diz que não falará, mesmo sob tortura. Arnold declara que não é tão bruto e tem outros meios de fazê-lo falar. Ele usa outro feitiço e mexe com a mente do sujeito. Faz parecer que ele está sendo repreendido por quem o mandou fazer isso. O sujeito realmente acredita, implorando perdão a Zandra. O plano de Arnold funcionou. Ele sabe que Zandra está por trás disso. Mas ela tentar eliminá-lo agora sugere que não é a pessoa por trás dos monstros. Arnold pede a Sebas para prender os assassinos, pois podem ser úteis. Antes de partir, Sebas revela que o local do festival foi anunciado. Como esperado, será em Kiel, a maior cidade do leste do Império. Muitas pessoas vivem lá, o que é perturbador para Arnold. Meio mês depois, o festival começa no dia seguinte. Monstros atormentam os moradores, que pedem aos cavaleiros para darem o seu melhor. Perto dali, Arnold dá óculos a Fine. Ele os imbuíra de magia, então quem não a conhece bem, não a reconhecerá. Fine os coloca, feliz por funcionarem. Ela está preocupada com Arnold, pois ele anda muito ocupado. Arnold percebe que ela quer ver as lojas, então concorda em levá-la. Após algumas horas, Finney está cheia de tanto comer. Ela não queria ofender os vendedores, então comeu tudo que ofereceram. Arnold se surpreende.
pois não é o que se espera da filha de um duque. Finney lembra que Arnold fugia do castelo para se divertir desde criança, mas ela nunca foi assim. Ela só podia observar de longe crianças da sua idade se divertindo nas lojas. Sentia muita inveja, então agora está aproveitando. Jess e Leonard chegam para cumprimentar Arnold. Todos cochicham sobre como ele é um bom príncipe, e chamam Arnold de príncipe insípido. Leonard pergunta se Arnold está no encontro, e Finney, feliz, queria que estivessem. Arnold pergunta o que Leonard faz, e ele revela que houve roubos por toda parte. É chocante para nosso herói, pois cavaleiros de toda a nação estão aqui para o festival. Quem comete esses crimes deve ter muita coragem. Finney até aponta que estão praticamente desafiando o imperador. Leonard explica que todos os regimentos foram chamados para investigar e guardar. Isso significa que Elna deve estar aqui, e nosso herói não quer vê-la. Jess e Finney notam animais fofos aos pés dela, e Arnold se pergunta o que são. Os irmãos lembram de tê-los visto há muito tempo, mas não o nome. Por sorte, um cavaleiro sabe que são Bletts. Eles vivem no oeste do continente, então os irmãos não sabem por que estão aqui no leste. Jess e as criaturinhas sobem no vestido de Finney. Fazem o mesmo com o assistente de Leonard, e eles não sabem o que fazer. Os Bletts roubam seus objetos de valor e escapam. As garotas se sentem péssimas por terem sido enganadas. Arnold diz para não se culparem, pois os ladrões usam os Bletts para roubar. Eles estão atrás de joias caras, e até roubaram a presilha que Finney recebeu do imperador. Os irmãos decidem que encontrarão os ladrões eles mesmos. Leonard sai para procurar com Mary, mas Finney se sente péssima. Ela trouxe Arnold para relaxar, mas só causou mais problemas. Ela diz que vai embora porque ele fica melhor sem ela. Finney se choca quando Arnold diz que se sente menos tenso com ela. Ele diz para não se preocupar, pois eles encontrarão os ladrões. Finney diz que pode ser difícil, pois esses animaizinhos são muito astutos. Arnold concorda que os Bletts são espertos, mas ainda são animais. Se pensarem assim, notarão coisas. Enquanto procuram, Finney aponta que os Bletts já devem ter ido embora. Arnold não se importa com eles, pois estão procurando as pessoas que os chamaram. Ele explica que treinar os Bletts para roubar certos itens é bem fácil. Treiná-los para trazer as coisas de volta a uma boa distância é um desafio maior. Os ladrões devem estar por perto ou usando algum truque. Jess e Arnold encontram um dispositivo mágico chamado Phono Stone. Ela emite sons constantemente que foram armazenados nela. Arnold determina que os ladrões armazenaram vozes femininas de Bletts. A pedra emitiu as vozes e guiou os Bletts machos a este destino. Isso significa que os Bletts machos estão roubando coisas para dar de presente às fêmeas. Arnold conclui que alguém se aproveita do comportamento dos Bletts para roubar. Finney fica furiosa ao ver animais sendo explorados, então jura que fará os ladrões pagarem. Arnold concorda e declara que vão encontrá-los. Eles acham mais e mais pedras, que os estão levando a algum lugar. Nossos dois heróis acabam caindo e se veem em um lugar estranho. Nesse momento, veem um Blett, o que significa que os ladrões devem estar por perto. Eles seguem o Blett, que os leva a uma casa. Arnold se disfarça de Leonard e encontra alguns guardas. Ele diz para reunirem os cavaleiros, pois achou o esconderijo dos ladrões. Os guardas ficam impressionados com Leonard e correm para chamar os cavaleiros. Finney queria que Arnold não se disfarçasse, mas ele aponta que os guardas não o teriam escutado se não fosse seu irmão. Finney ainda não gosta, pois o público vai dar todo o crédito a Leonard de novo. Arnold diz que está tudo bem, pois funciona a favor deles sempre que Leonard recebe elogios. Os ladrões são capturados e a notícia se espalha rapidamente. Assim como Finney previu, os moradores estão elogiando Leonard. Nossos heróis vão ver os bens roubados e encontram a presilha de Finney. Infelizmente, os guardas foram instruídos a não tocar nos itens. Arnold, fingindo ser Leonard, diz que tudo bem. Os guardas ficam chocados quando Finney tira os óculos e percebem quem ela é. Arnold dá a presilha a ela e garante ao guarda que guardará segredo. Ele também ressalta que os cavaleiros estariam em maus lençóis se um presente de seu pai permanecesse roubado. Ele diz aos guardas que eles são livres para contar a Simone sobre isso, mas serão eles que terão problemas. Os guardas concordam, então decidem não contar a ninguém. Finney acrescenta que gostaria que os Bletts voltassem para a floresta.
Então os guardas concordam em fazer isso também. Antes de partirem, Arnold dá algum dinheiro aos guardas para que possam tomar uma bebida depois do trabalho. Depois disso, Finney agradece a Arnold por ajudá-la a recuperar a peruca, mas ele diz que não foi grande coisa. Jazz M. Finney diz que não se importa se as pessoas não souberem do trabalho de Arnold. Isso porque ela sempre lembrará que Arnold é ótimo e muito capaz. Arnold realmente leva isso a sério e diz que aprecia isso. Fanny garante que um dia escreverá um livro sobre ele. Dessa forma, as gerações futuras saberão dos feitos furtivos e espetaculares de Arnold. Isso é ir longe demais para o nosso herói, então eles começam a discutir. Só então, eles notaram que Elna estava por perto gritando com alguns caras que estavam brigando entre si. Ela está tentando fazer com que eles apertem as mãos e peçam desculpas, mas eles recusam. Eles querem resolver as coisas de uma maneira diferente e realmente dizem a Elna para ficar fora disso. Elna começa a bater neles até a morte, então ela tem que ser contida. Ela quer continuar ensinando uma lição a eles, mas eles já terminaram. Eles pedem desculpas, e ela ressalta que os guardas não seriam necessários se mais pessoas pedissem desculpas. Arnold sai de lá imediatamente, mas Finney se pergunta se deveria dizer oi para Elna. Arnold é rápido em apontar que, de qualquer forma, ele ficará preso com Elna assim que o festival começar. Além disso, ele diz que está pronto para continuar visitando todas as lojas. Ele garantiu que Elna está com fome de novo depois de toda a caminhada que fizeram, e ela confirma que está pronta para comer. É claro que no final da noite, ela está saciada de novo e não consegue comer mais nada. Em outros lugares, ouvimos os bandidos enquanto eles traçam seus planos. Eles têm o Hamlin, que é uma antiga ferramenta mágica para controlar monstros. Eles vão usar o Hamlin para enviar monstros para atacar o festival. O plano deles é fazer com que um dos caras proteja o Imperador do perigo para que todos pensem que ele é um herói. De volta ao festival, Arnold e os outros líderes do regimento recebem uma pulseira. É uma ferramenta mágica que será usada para rastreá-los e prevenir fraudes. Os líderes devem ficar com o regimento o tempo todo, e os cavaleiros não podem caçar monstros sozinhos. Assim que o líder se afastar muito do comandante do regimento, a pulseira quebrará e eles serão desclassificados. Arnold percebe que isso significa que ele não pode simplesmente deixar Alna cuidando da caça. Os únicos líderes isentos disso são Krista e Rupert, que comandarão à distância. Ao sair da reunião, Arnold percebe que Krista está preocupada com alguma coisa. Krista revela que viu o futuro novamente e revelou que muitos monstros estão vindo para esta cidade. Todos estão em perigo, mas Arnold diz que cuidará disso. Ele a apresenta a Finney para que Finney possa cuidar dela enquanto ele estiver fora. Krista quer que ele fique, mas ele garante que Finney é confiável. Finney dá alguns lanches para ela, então a garota concorda em ficar com ela. Mais tarde, o rei faz um discurso antes do início da caçada. Ele assume a culpa pelos monstros que atacam a cidade, mas diz que seus filhos vão consertar as coisas. Eles agirão como um só com os cavaleiros para enfrentar os monstros poderosos. Ele anuncia o início da caçada, e todos comemoram. Um pouco mais tarde, o rei recebe um relatório sobre como tudo está indo. A unidade de Gordon derrotou 2 escorpiões da areia, e a unidade de Chris encontrou limos. Todas as unidades progridem, exceto uma. O rei fica chocado ao saber que uma unidade tem uma vantagem esmagadora. É a unidade de Arnold, e uma olhada no campo de batalha revela o que está acontecendo. Arnold não está feliz, pois Elna está destruindo todos os monstros. Ela está em fúria e já derrotou 30 cães de caça. São monstros de classe AAA, e ela está lutando contra ainda mais. Ela luta sozinha, e os cavaleiros explicam que ela pediu para não se envolverem. Quando Elna termina, ela relata ter derrotado 62 cães de caça. Ela diz a Arnold que há mais monstros por perto, mas ele diz que terminaram por hoje. Elna pensou que ele queria vencer o festival, mas Arnold a lembra que nunca disse isso. É só o primeiro dia de 3, então ele quer que eles peguem leve. Arnold aponta que ele é o chefe dela agora, então ela concorda em esperar. Naquela noite, eles descansam numa cidade próxima. Elna diz que queria que Arnold parasse de ser motivo de chacota. Arnold aponta que não há como evitar, pois ele não tem talento, não se esforça e desperdiça todo o tempo.
Como todos dizem, ele é o príncipe insípido de quem o irmão gêmeo tirou tudo. Elna não gosta de ouvir isso. Então Arnold pergunta se ela tenta vencer o festival para limpar o nome dele. Elna diz que só quer que ele leve as coisas a sério, pois ela acredita nele. Arnold diz que está bem como é, e a instrui friamente a ficar longe dele após o festival. Elna resiste, mas para imediatamente quando Arnold revela que quase foi assassinado. Elna fica chocada ao perceber que é culpa dela. Tê-la por perto faz de Arnold um forte candidato e uma ameaça às chances de vitória dos irmãos. Elna também pode estar em perigo, por isso ele pede para ela se afastar. Elna se desculpa, mas ele diz para ela não se preocupar. Ele promete se esforçar mais no festival, e isso faz Elna sorrir. No terceiro dia, Elna fica chocada ao saber que estão em segundo lugar. O príncipe Carlos está em primeiro, após subir do último lugar. Isso não faz sentido, pois a equipe dele não é tão forte. Arnold percebe que Carlos é quem tem o Hamelin. Carlos é um simplório, então Arnold conclui que alguém deve estar se aproveitando dele. Pela premonição de Chris, Arnold sabe que a situação vai piorar muito. Então o chão treme, e Elna percebe uma debandada de monstros. Arnold sabe que eles destruirão tudo em seu caminho, e as forças da cidade não conseguirão pará-los. Ele se vira para Elna e pergunta se ela protegeria a cidade, como ele ordenou. Elna diz que sim, pois é dever do cavaleiro proteger o povo. Ele avisa que pode ser uma missão suicida, mas Elna não tem medo. Todos concordam. Chocados, Arnold diz a Elna que ela deve sobreviver. Ele não os deixará ir sem prometerem ficar vivos. Todos se chocam quando Elna se ajoelha, e os cavaleiros a seguem. Eles juram sobreviver. Então Arnold os deixa lutar. Elna está pronta para irem juntos, mas Arnold revela que irão sem ele. Ele então choca a todos ao destruir sua pulseira. Arnold finge que foi um acidente, mas ele se desqualificou. Ele diz que vai tirar uma soneca numa cidade próxima, mas Elna se pergunta por que ele fez isso. Arnold diz que fez porque quis, e quer que Elna diga a todos que foi um acidente. Ele dá uma última ordem, que seus cavaleiros salvem a vida das pessoas na cidade. Diz que são os únicos que podem cumprir essa missão. Então Elna jura realizar seu desejo. Todos partem para a batalha, e Arnold diz que é hora de suas atividades furtivas. Ele se transforma em prata e se teletransporta. Enquanto isso, o rei tenta defender a cidade. Seus cavaleiros temem por sua vida, mas o rei se recusa a deixar o povo do leste sofrer mais. Ele diz aos soldados para defender Kiel com suas vidas, e a batalha continua. Nesse momento, é avisado que uma segunda onda de monstros se aproxima. São mais de 3.000, mas o rei garante que ainda podem vencer. Então 2 irmãos surgem, rindo do rei. Seus nomes são Sam e Dean, e o rei diz que ouviu falar deles de seus antecessores. Eles foram banidos por seus irmãos vampiros por crimes hediondos. Agora, a guilda de aventureiros colocou recompensas de rank S por suas cabeças. Eles queriam vingança contra o imperador anterior, mas ele já morreu. Dizem que humanos são brutais e propensos à morte, então desistiram de se vingar de indivíduos. Em vez disso, eles se vingarão de todo o império. Dizem ao rei que acabarão com sua vida, mas ele aponta que o império não morrerá com ele. Manda-os atacar se não tiverem medo, pois sabe que as elites de seu império garantirão que não atinjam seu objetivo. Dean aceita o desafio e prepara um ataque. O rei se impressiona com o poder, mas Dean já está farto de sua pose de durão. Ele promete fazer o rei se arrepender, então todos ficam chocados quando Elna chega para bloquear. Ela se desculpa por não ter ficado com Arnold, mas o rei sabe a verdade. Ele percebe que Arnold a enviou, e ela apenas obedeceu à sua ordem. O rei se orgulha do filho e quer ver o que Elna pode fazer. Elna promete não decepcioná-lo, e diz que lhe mostrará a espada de Amsberg. Sam não se impressiona, mas Dean diz para ele não baixar a guarda. Ele avisa que os Amsberg não são humanos comuns, são heróis. Os dois sabem que Elna é a cavaleira de Arnold, então começam a zombar dele. Chamam-no de príncipe insípido, mas isso só enfurece Elna. Eles disseram a palavra que ela mais odeia, então ela promete acabar com suas vidas. Eles se chocam, e Sam se surpreende com a força dela. Dean explica que ela é a prodígio dos Amsberg, e por isso a chamam de heroína moderna. Dean entra na luta, e os dois tentam derrubá-la.
Eles trocam golpes, mas o rei nota outro grupo se aproximando. É Carlos, e ele jura proteger seu pai. Ele diz aos vampiros para fugirem, mas eles o derrubam do cavalo. Carlos desmaia, e Sam o chama de tolo. Dean lembra ao irmão para se concentrar, pois Elna está atacando. Enquanto isso, Silver vai se encontrar com Leonard. Leonard quer ajudar o pai e o povo de Kiel, mas Silver diz que não será o suficiente. Ele acredita que precisarão dos cavaleiros de domínios vizinhos. Isso é chocante, pois o cavaleiro aponta que Leonard pedir isso seria exceder sua autoridade, mesmo como príncipe. Para piorar, levaria dias para mobilizar os outros cavaleiros. Arnold concorda que seria irrealista reuni-los em pouco tempo. Ele explica que é especialista em tornar o irreal real. A questão é se Leonard está disposto a exceder sua autoridade. Leonard, para a surpresa de todos, declara que fará o que for preciso para proteger o povo. Era tudo que Silver precisava ouvir. Ele revela que fará o impossível abrindo um portal de transferência. De lá, caberá a Leonard ser os cavaleiros a se juntarem à luta. Leonard admite que não está confiante, mas vai tentar. Ele explica que seu irmão Arnold o encorajaria a fazer isso. Silver duvida, pois o príncipe insípido jamais falaria assim. Leonard defende o irmão, dizendo que Arnold é decisivo quando mais importa. Silver aceita e abre o portal. Ele entra e Leonard o segue. O primeiro portal os levou a Kiel. Silver também criou portais em 7 outras cidades. Ele usa um feitiço para que a voz de Leonard seja ouvida em todas as cidades. Leonard começa seu discurso explicando que monstros violentos estão à solta e Kiel está em perigo. Ele diz que precisa da ajuda dos cavaleiros e que não precisam esperar a aprovação de seus senhores. Ele promete assumir a responsabilidade e os lembra do juramento de proteger o povo. Surpreendentemente, um cavaleiro chamado Hans emerge do portal. Hans admira Leonard e sempre quis lutar por ele. Ele não é o único a se sentir assim. Um enorme exército de cavaleiros emerge dos portais. Agora tem 3.000 homens. O moral está alto, pois se uniram por vontade própria. Leonard agradece a Silver, mas ele diz que ainda é cedo. Ainda precisam salvar Kiel. Silver se teletransporta. A batalha real começa agora. Leonard diz a todos para se prepararem. Obrigado por assistir ao resumo. Curta o vídeo.